Boa noite, amigos. Estamos aqui de novo, mais uma vez, né? Mais uma segunda-feira, trazendo um pouquinho do que a gente aprende, né, com o Evangelho, com os nossos amigos aqui, palestrantes que estão à disposição da gente. E hoje a gente está aqui com a Lana Leite, conhecida da casa, dos nossos frequentadores. Espero que vocês estejam acompanhando a gente. E aí, Lana, boa noite. A Darcileia já está aqui desejando boa noite. Boa noite a todos. Já temos as nossos acompanhantes aqui, quem está acompanhando a live. Guilherme também, Viviane Costa, boa noite a todos vocês, gente. E aí, como é que foi de virada de ano, Lana? Muitas tudo tranquilo, graças a Deus, com muita alegria aqui com a minha netinha, comigo. Que coisa boa. A vida florescendo, foi muito bom mesmo. Enquanto a gente vai começando, a gente vai pedindo para quem já chegou, né, para ir entrando num estado que é um estado receptivo, para uma reflexão que se torne ação, é o que eu sempre gosto de falar. Porque de conhecimento, de informação, de história, nós temos muitos recursos, hoje mais do que em qualquer outra época. Recursos literários, recursos através da internet. Então, a gente aqui se propõe a um encontro em que a gente possa fazer uma reflexão juntos, e a partir do Evangelho, e a partir dessa reflexão operar alguma transformação na nossa vida. Trazer algum pequeno gesto, algum pequeno pensamento, comportamento diferente daquilo que a gente já vem fazendo. Isso é a escalada gradativa no processo evolutivo, na tomada de consciência necessária. Penso que as lives, as palestras servem para isso, para que haja alguma tomada de consciência. Da mesma forma como toda a obra de Kardec, são uma boa semente que a gente planta dentro da gente para transformar o que precisa ser transformado. Na direção da luz, na direção do amor, na direção de Deus. Isso aí. Tudo isso que a gente aprende, né, com as lives, com os estudos, com as palestras no centro, nas casas espíritas, qualquer religião, né, a gente precisa aprender a trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa reforma íntima, né, para como que a gente vai ser, né, pessoas melhores, né, para esse mundo, pessoas melhores para nós mesmos, né, porque não é só para os outros, é para nós também, né. Então, essa questão da reforma íntima é sempre muito importante a gente frisar, né, a doutrina espírita é uma doutrina que preza muito por isso, né, que se a gente não aplicar o que a gente aprende no nosso dia a dia, a gente não está fazendo isso direito, né? Então, podemos começar? Podemos. Você quer fazer uma prece? Como é que... eu vou pedir para todos que estejam aqui com a gente agora, fechem os olhos, para que possam olhar mais para dentro de si, respirem profundamente, trazendo a presença. E essa presença que a gente está chamando aqui é a presença no aqui e agora, o único lugar onde nós podemos transformar, onde nós podemos tomar consciência. E aí, delicadamente, gentilmente, a gente vai afastando os pensamentos, o turbilhão, às vezes, das nossas preocupações, das emoções perturbadoras, e a gente vai entrando num novo estado.
que é um estado prévio da oração. A oração é uma conexão com algo maior. E aí nós nos colocamos no lugar de pequenos para agradecer, em primeiro lugar, a experiência do agora. E enquanto vamos respirando mais e mais profundamente, afastando os pensamentos, nós vamos deixando que no nosso coração se instale um profundo sentimento de amor. Um amor que vem desta gratidão pela nossa vida, pela experiência do viver, pela nossa reencarnação. Nesse sentimento de amor, nós olhamos para todos aqueles que vieram antes, começando pelos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e assim por diante. Agradecendo todo o sacrifício, toda a luta, toda a entrega que por eles existiu, que através deles existiu para que nós estivéssemos aqui. Quando nós recebemos deles a vida, nós também podemos nos conectar com Deus na amplitude da eternidade, entendendo que por muitas e muitas vezes estivemos em outras vidas, reencarnamos e tivemos a oportunidade de evoluir. Nesse sentimento de amor, nós elevamos o nosso pensamento e dizemos com todo o sentimento possível: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim, nós pedimos a autorização para que a gente possa estarmos aqui conversando sobre o Evangelho, trazendo a luz e o entendimento para os nossos corações, para a nossa alma. Vamos voltando, abrindo os olhos, trazendo de novo para o momento presente a nossa atenção. Esse tema que a gente vai falar hoje, ele é um tema bastante profundo, porque apesar dele retratar uma época específica, né, quando Jesus traz a parábola do festim das bodas, ele também pode ser traduzido à luz do nosso momento atual. Ele pode ser interpretado diante daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. E essa parábola, ela é descrita, ela é colocada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Isso é complicado, né? Imagina. E a parábola é muito forte em que sentido, né? Primeiro que fala da cultura da época. E era uma cultura em que realmente os judeus se consideravam um povo eleito. Então, ela conta que Jesus começa contando que o reino dos céus era como um rei, em que se preparava então para o festim das bodas. E bodas aqui a gente pode entender, diante da cultura da época, como a chegada do Messias, como uma grande festa, uma festa da alma. E ele então pede para os seus servos convidarem
chamarem lá os convidados, já que tudo estava preparado e os convidados não chegavam para essas bodas. E os servos voltam, então, com a notícia de que aqueles que foram convidados não se interessaram. Uns foram lá se preocupar com seus negócios, os outros foram para o campo, mas ninguém quis ir na festança que o rei tinha preparado. Imagina só, vamos lá, vamos pensar, a gente monta uma festa, né? E hoje nós vivemos aí uma cultura de festa muito grande, monta aquela festa, gasta um dinheiro infinito, chama aqueles convidados que você selecionou, ficou horas naquela lista, tirando e colocando pessoas, e aí você manda convidar algumas pessoas. E aí o que acontece? As pessoas não aparecem. Não chega. Se as festas hoje em dia são exuberantes, né? As festas daquela época da cultura hebraica eram festas de 7 dias, né? 7 dias de festa. Era uma rave infinita, né? Era uma rave infinita. Então, assim, era realmente muito planejado, muito desejado, né? Isso, né? Aí ele manda convidar. Aí o que acontece? Eles não vão. E ele fica muito furioso. Fica muito furioso com isso. E aí ele manda outros servos, então. E, como se não bastasse, esses outros servos são mortos, são sacrificados. E olha que coisa, né? Jesus chama a gente, através das parábolas, por conta do simbolismo que vai trazer a nossa atenção. É assim que a consciência desperta. Trazendo algo que a gente pode transpor para os nossos dias, e às vezes dentro de algo paradoxal, absurdo, a gente se encontra. A gente reflete mais profundamente. Né? Imagina só, então tá, você convidou, e a pessoa não foi, aí você mandou convidar de novo, e foi lá e matou as pessoas que você enviou? Que coisa mais maluca, que época era essa, né? Mas isso é para a gente chegar dentro do que ele queria falar de fato, de mais profundo dessa parábola. E aí, então, o rei decide mandar os servos convidar todo mundo. Aqui, cata todo mundo que está na rua, pega os bons e os maus, olha que interessante, só que na tradução mais fiel, não são os bons e os maus, são os bons e os pecadores. Ou seja, traga todos aqueles que você encontrar, porque essa festa tem que ter gente. E eu estou convidando a todos. E aí começa a encher. Ai, que bom, né? Começa a encher. E quando todos estavam sentados à mesa, e é interessante que essa parábola é contada por Mateus, no caso citado aqui no Evangelho, é o Evangelho de Mateus, mas é também por Lucas, por João, e cada um no seu determinado local e época, ela é contada omitindo e incluindo alguns dados que eram típicos do lugar, né? Como o que a gente vai falar agora, que são as vestes. Então, o rei então repara que uma pessoa não estava vestida adequadamente, com as vestes nupciais, que seriam as vestes nupciais. Né? É interessante pensar num casamento, né, em bodas, no casamento, porque o casamento significava também, né, não só o casamento homem e mulher, mas o casamento com Deus, essa aliança com Deus. Está tratado no Evangelho de diversas formas. Até eu anotei aqui, que eu achei bonito, que eu achei do Emmanuel, né? O Emmanuel, em uma determinada passagem, ele fala assim, a humanidade é a noiva do Cristo. Exatamente. Né? Também nesse sentido simbólico de união, né? Um com tudo. Somos todos um com o Pai. Né? Isso está em diversas culturas, em diversas abordagens das tradições espirituais. Sermos um com o Pai, unidos com o Pai. Né? E aí, nesse caso, o que seriam essas vestes? Seria essa pureza de coração. Estar preparado para estar nessa festa, que é a festa do amor e da paz, no meu entendimento. A festa do reino de Deus. Onde o amor prevalece, onde a paz prevalece. E que nós temos que reconhecer que é algo muito distante da realidade terrestre. Nós estamos, por isso que quando a gente ouve muitos, eu me lembrei inclusive de um professor, um neurocientista, que fez um comentário numa aula que eu tive, em que ele dizia, o nome dele é Francisco de Piazzi, ele dizia sobre a porcentagem de iluminados, e aqui iluminados nós entendemos daqueles que realmente atingiram o ponto máximo,
da evolução aqui nessa encarnação, e aí a gente pode citar Buda, Cristo, né, e alguns que, né, que a gente considera também aqui entre nós, em níveis não tão elevados, mas que também se consideram iluminados, grandes mestres espirituais que passaram pela Terra. E a porcentagem como é mínima, quantos que se iniciam numa vida monástica, numa vida de entrega completa a Deus, e quantos que realmente se iluminam, né? Ou seja, que se libertam, que transcendem completamente o ego. Então, nós vivemos numa terra presa nessa trama egóica que deu condição a um consumismo absurdo, que deu condição a tantas loucuras que a gente vive, né? O psiquiatra Robert Chiniachik relata incrivelmente, ele fala de 4 loucuras. E a primeira loucura é que todos têm que ter sucesso. Todas essas loucuras que o Chiniachik fala, nós vamos encontrar na internet assim uma verdadeira nutrição desse tipo de pensamento adoecedor, né? Que nos distancia ou que faz com que a gente vista vestes impróprias para receber essa festa do coração, essa festa do amor. E uma delas é essa. A primeira que ele fala, a primeira loucura é que todos teriam que ter sucesso. Isso quando a gente, por exemplo, eu acredito que Liciane também já tenha se deparado com isso na profissão de psicólogo, a quantidade de pessoas que chegam às vezes adoecidas pela comparação com aqueles que estão de alguma forma expostos na internet, mostrando um sucesso que a gente sabe que ou é efêmero ou é um recorte de uma vida e não todo de uma vida. Sim. Então, a juventude hoje se vê muitas vezes adoecida pela pressão de ter um sucesso absoluto o tempo todo e de atingir um patamar como se todos pudessem chegar nesse sucesso. Isso é extremamente adoecedor na nossa sociedade. Sim, sim. E eu me lembro de mim mesma, né? Alguns anos atrás eu me comparava com meu pai, falava assim, não, meu pai tinha isso, meu pai tinha aquilo, na minha idade eu não tenho isso. E eu fiquei adoecida mesmo. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, é outro tempo, é outra época, é outra realidade, não tem como eu me comparar, né? A gente... E a comparação, de fato, ela é como um vírus. Sim. Ela vai tomando, de certa forma, a tua felicidade, a tua alegria de viver, a tua alegria de ser quem você é, com os seus defeitos, com as suas dificuldades. O sucesso é algo extremamente relativo, é particular aquilo que você percebe como sucesso. E quando você coloca isso tudo numa única condição, isso adoece muita gente, né? E traz muito julgamento também, que fere muito a alma das pessoas, né? E a segunda loucura é que a gente teria que ser feliz todo dia. É uma outra coisa muito doida, né? Imagina, se todo dia fosse uma festa. Como, eu citei brincando aqui da rave, mas a rave, para mim, ela é um reflexo dessa loucura. Sim. Né? A festa não pode acabar. A festa tem que continuar e ela não pode acabar. A alegria não pode acabar. A viagem não pode terminar. Né? E aí você vê, claro que aqui não estou desmerecendo de maneira nenhuma o prazer da viagem. Viajar é muito bom. Mas você vê a quantidade de programas voltados para isso, como se a vida fosse uma viagem possível, né? E é interessante destacar também, assim, eu vejo isso no hospital, né? As pessoas pegam e eu estou trabalhando, psicólogo hospitalar, as pessoas me chamam, Liciane, paciente tal tá triste, tá choroso, né? Eu falo assim, ele tá internado, é claro que ele vai estar triste, vai estar choroso. Se ele estivesse feliz, eu ia estar achando estranho, né? Porque realmente, né, esse processo de internação, ele tira muito do nosso ego, né? Ele nos despe, né, de todas essas nossas máscaras de onipotência, de onipresença, a gente não consegue mais nutrir essas realidades, então a gente se sente frustrado. Então eu falo, ele vai sentir triste mesmo, né? Não tem como a gente ter só partes boas na vida, só a felicidade. Sim. Então,
quando a gente fala dessa pureza de coração, dessa prontidão para o céu, para os reinos dos céus, a gente está falando também de um reconhecimento da nossa condição, de uma profunda aceitação da vida como a vida é. A vida tem morte, a vida tem doença, a vida tem problema. E nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, a gente está tendo que colocar a goela abaixo essa condição da vida, né? Então, aquilo que vinha, de repente, de uma maneira mais simples, veio de uma forma muito mais, como é que eu vou dizer, mais intensa através desse processo. De uma forma que a gente não consegue ignorar, né? A gente não consegue. Não dá para pedir. Quando acontece com o vizinho do meu amigo, a gente consegue ignorar. Agora, quando acontece aqui na minha casa, quando acontece na casa do vizinho, está acontecendo no mundo inteiro, a gente já não pode mais ignorar. E a gente está conseguindo também, né? Ainda assim, a gente consegue ignorar um pouquinho. E aí, essa felicidade o tempo todo, todos os dias, também é adoecedora nesse sentido, porque a gente começa a favorecer uma ideação, um imaginário infantil, e não vem para esse universo adulto de responsabilidade, de dificuldade, de dias bons, dias ruins, e aí fica complicado, né? A terceira loucura é comprar tudo que você puder. Eu acho ótima essa, porque ela é o retrato do consumismo dessa situação materialista, individualista, exibicionista da vida, né? Do momento da Terra, não é nem da vida, é do momento da Terra, dos homens. Sim. Então, toda a economia terrestre, ela ficou muito focada no consumo. Hoje aqui na minha rua, eu fiquei muito feliz, porque hoje aqui na minha rua passou eu nem sabia, sinceramente eu não sabia. Ele diz que passa todo mês. Ele é um coletor de óleo de casa, né? E eu sempre guardei, porque eu sei que se a gente joga o óleo na terra, a gente contribui para mais poluição na terra. E eu guardei, não tinha o que fazer com aquilo. Teve uma época que teve uma escola que recolhia, mas aí eu também não consegui. Mas eu fui, botei aquele monte de vidro que eu tinha guardado de óleo, botei aquele monte de vidro, levei, mas eu dei com prazer para o moço que estava recolhendo. Eu fiquei pensando, nossa, que coisa incrível, uma coisa tão básica, não poluir o solo. Sim. E o ser humano ainda está longe disso, né? E aqui, quando a gente fala, para a gente refletir, a gente também pode pensar não poluir os nossos pensamentos com essas loucuras. Não poluir a nossa vida com comparação, com exigências de sucesso, com uma felicidade que não é alcançável dessa maneira. Né? E, por fim, ele fala fazer as coisas do jeito certo. Acho isso maravilhoso também. Aqui é outra loucura, fazer as coisas do jeito... Que jeito certo, gente? Né? Eu sempre falo, meio repetitiva em live, mas eu sempre falo isso, né? Quando você vai ver na TV, um repórter que aborda uma pessoa que perdeu alguém da família numa violência, numa situação dramática, é uma frase comum as pessoas falarem assim, eu só quero justiça. Que justiça numa terra injusta? Com tanta desigualdade, em que 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas estão numa total miséria. Sim. Em que existe trabalho escravo, em que existe corrupção em níveis astronômicos. E não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Mas essa então, justiça, né? É fazer as coisas de um jeito certo, certo e errado, como disse Joana de Ângeles, são domínios do orgulho. Uhum. Essa justiça a gente normalmente confunde muito ela com vingança, né? A justiça que a gente quer é a justiça para o outro, né? A gente jamais quer. Exatamente. A gente jamais quer a justiça para os nossos erros, né? Aí não, aí muda. Então, essa terra, da maneira como ela se encontra, são poucos os escolhidos dentro dela, porque nós não estamos prontos. Mas nós podemos nos preparar. Essa é a boa nova do Evangelho. Nós podemos nos preparar de alguma forma. A gente pode hoje errar e amanhã tentar acertar de novo. Né? Quem é que consegue acertar o tempo todo? Né? A palavra pecado, na origem sânscrita, significa errar o alvo. E a gente erra muitas vezes o alvo.
Mas como seria bom se a gente pudesse reparar esses erros de alguma maneira? Se hoje eu falei de alguma forma que não foi adequada, que eu possa corrigir, que eu possa ter essa humildade. A Aliciane comentou sobre a doença, colocar a gente num lugar. Na realidade, a doença nos torna humildes. Por isso que tem a abordagem, né, que entende a doença como um caminho para a perfeição. Porque ela nos torna pequenos diante de algo muito maior que a gente não tem alcance, são os caminhos da vida. Sim. Então, nesse sentido, a gente precisa agora, é o convite, né? A gente precisa se sentir convidado para a festa. E a gente pensar a festa do dia, né? Cada dia é uma festa que a gente se apresenta. Hoje é um dia, não terminou o dia ainda, nós estamos aqui, ainda tem um tempo de noite, ainda tem uma noite para viver. O que hoje eu poderia transformar na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de agir com as pessoas? O que hoje eu posso fazer? Sim. Para que eu possa estar com essas vestes mais adequadas para o bem maior, que é o amor, que é a paz, que é o reino dos céus. E é interessante, né, que fazer essa comparação, né, que a gente está nesse momento de pandemia, de isolamento, que a gente não pode, né, participar de festas, né, e que talvez seja esse o momento, né, em que a gente está sendo convidado para essa festa, né, para essa boda. E é um convite, né, não é um convite físico, é um convite espiritual. Né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vestir as vestes, né? E as vestes é muito bacana, porque a gente fica pensando assim, a gente pensa de uma forma muito imatura, né, nas passagens do Evangelho, e a gente pensa assim, poxa, mas ser colocado para fora por causa de não estar usando uma roupa, né? Mas não é isso, né? A roupa na simbologia, né? Ela representa você estar, né? É como a gente diz hoje, né? Vestir o uniforme da empresa, né? Então, as vestes nupciais é aquela coisa de você estar realmente comprometido com aquilo, né? Você realmente estar envolvido com aquilo que está sendo celebrado, né? Então, é o uniforme, né? Toda passagem da Bíblia que fala de roupa, né? Que fala do mendigo que tirou a túnica e essas coisas assim, tá falando disso, né? De como que as pessoas se identificam com aquele uniforme, né? Com aquela roupa, né? Com aquela persona, né? Que é colocada para ele. Que a gente está nesse momento sendo convidado a vestir, né, essas vestes, né, de uma humanidade nova, né? E aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que eu vou fazer isso, né? Eu quero ser às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero estar. Mas como eu vou fazer isso? O primeiro passo que eu consigo entender, e o Evangelho fala isso também, né? Comece conhecendo você. Comece conhecendo onde o seu calo aperta, onde são as suas dificuldades, o que é difícil perdoar para você. Porque isso é particular. Né? Exatamente. Comece explorando os caminhos pessoais das suas aflições, daquilo que te aflige, daquilo que te dá medo, daquilo que te preocupa, a que você está apegado, apegada. Porque é nesse caminho de autoconhecimento que você vai poder olhar amorosamente para você, em primeiro lugar. Né? Aprender a olhar com amor para você. Entendendo que como errante nessa terra, como reencarnante e ainda aprendiz, você ainda tem muitas coisas para ganhar, para conhecer, para aprender. Ainda é uma caminhada, né? Quando Joana de Ângeles fala o certo e errado são domínios do orgulho, ela fala principalmente para aqueles que estão num nível de exigência cruel, de um comportamento perfeito, num ser que ainda é imperfeito.
Nós temos muitas coisas que a gente faz e ainda nem sabe o que faz. Repete e nem sabe por que repete. Muitas coisas que nós desenvolvemos no seio da nossa cultura familiar e que a gente repete sem perceber, porque a gente ainda não conheceu a raiz exata daquilo. Conhecer a nós mesmos é também conhecer a dinâmica da nossa família. Sim. E honrá-la, mas não necessariamente permanecer cegamente repetindo aquilo que eles, de repente, valorizaram e que, nesta valorização, acabaram excluindo. Porque Sim. Quando a gente supervaloriza dentro do nosso comportamento, das nossas ações, alguma coisa, muitas vezes a gente exclui. Porque o julgamento sempre exclui. Sim. Então, é muito importante a gente entender essa parábola sem levá-la para esse julgamento, apesar dela ser muito carregada disto. Porque, na época, era preciso colocar dessa maneira. De uma forma muito forte, para que as pessoas da época pudessem entender. Então, aquele que foi com as vestes inadequadas, o rei manda levar e manda jogar, maltratar e jogar longe, e ainda diz que haverá para ele choro e ranger de dentes. Então, isso é uma exclusão muito fatalista, muito pesada, mas, na realidade, é só uma reflexão para que a gente traga para a nossa vida aquilo que a gente precisa transformar, mas de uma forma amorosa. Porque o Cristo pregou na Terra esse amor, esse perdão, essa reconciliação com essa parte que ainda não se ajustou a um reino de amor e de paz. Sim. Quando, então, ele salva, entre aspas, a mulher adúltera de ser apedrejada, o que Cristo quis colocar ali? Né? Ele pede para ela seguir e não pecar mais. Mas ele não julgou. Sim. Ele não apedrejou. E ainda fez com que todos refletissem quando ele diz assim, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E Exatamente. Conta, então, belíssimamente essa passagem do Evangelho, que os mais velhos saíram primeiro. Porque tinham mais experiência de vida. Tinham mais erros também. Tinha, é muito bonito. E os jovens seguiram. Porque também... Sim. Então, do lugar de imperfeição que a nossa vida está, nós primeiro precisamos entender os nossos caminhos pessoais, as nossas escolhas, aquilo que a gente está escolhendo fazer da nossa vida nesse momento. Nós temos muitas escolhas. A gente escolhe diariamente, escolhe o que pensar, o que falar, como agir, o que sentir. A gente passa o dia escolhendo. Sim. E muitas vezes nós passamos o dia depositando no outro a responsabilidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, da maneira como a gente se comporta. Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. Ah, eu estou com raiva porque você me deixou com raiva. Ah, eu estou mal, deprimido porque você fez isso comigo. Isso não cabe a adultos. Eu não sei se você está me ouvindo, vai fazer algum sentido, as outras pessoas que estão nos acompanhando aqui, Liciane, mas isso é uma coisa muito profunda para a gente levar para os nossos dias. Né? Sim. Que eu chamo de 100% responsabilidade. E assim, você já tinha falado, já tinha feito essa associação, a gente vai... É o que eu te falei, né? Eu estudo a Bíblia sempre de uma forma muito psicológica, né? E aí, quando a gente vê uma outra passagem também é muito dolorida a gente ouvir, né, da boca de Jesus, né, ele falar, né, se você não negar seu pai, não negar sua mãe, não odiar, né, seu pai e sua mãe, seus irmãos, e assim por diante, você não será, né, não será capaz de me amar. É exatamente isso, né, que você está falando, é a gente poder olhar para aquilo que faz influência na gente e saber se separar daquilo, né? A gente olhar assim, eu recebi isso, né? É isso que eu vivencio na minha família, é isso que eu vivencio no meu cotidiano, mas isso não é a única verdade que existe, né? Eu acho que até maior, então, a gente usando isso que você falou. Buda disse mata sua mãe e seu pai. Cristo Sim. disse deixe.
sua mãe e seu pai, abandone sua mãe e seu pai. Mas o que eles não estavam querendo dizer isso literalmente? O que eles Não, estavam querendo dizer isso é que encontre a sua essência, a sua independente. realidade, né? Sua Quem é verdade. você? E não se deixe influenciar e culpar os outros pelas suas decisões, né? Então, quando a gente pensa em honrar os pais, isso não quer dizer seguir cegamente os pais. Né? Quando Cristo, como um iluminado, o Buda, como um iluminado, pede isso, é para que a gente possa olhar para essa verdade mais profunda, independentemente pela nossa própria vontade. Para que a gente siga, porque isso foi uma decisão que a gente tomou. E uma isso, decisão consciente. a gente da plena consciência. Então, quando a gente fala de 100% responsabilidade, eu já sou um disco arranhado em relação a isso, né? Porque eu falo disso demais. Mas por quê? Porque é a partir daí que eu vou poder fazer alguma coisa. Porque se eu coloco 0,001 de responsabilidade do outro, daquilo que eu estou fazendo, pensando, sentindo, não tem salvação para mim. Eu vou ter que sentar e chorar o outro resolver o meu problema. Porque eu vou esperar 0,001 de atitude do outro para que eu me sinta melhor, para que eu tome a estrada de reforma íntima, de transformação pessoal que eu preciso tomar e modificar os meus padrões. Nós somos muito imperfeitos. Né? Quando eu olho para os meus erros, para as minhas dificuldades, eu pessoalmente, vejo o quanto que eu ainda estou afogada nessa condição, que é a condição terrestre. Mas eu não preciso me condoer disso, sofrer por causa disso, eu posso olhar humildemente para essa condição e falar, bom, amanhã é um outro dia. Eu ainda tenho essa noite para modificar alguma coisa, para transformar alguma coisa dentro de mim. E começar de novo, fazer como o Cristo disse, né? Segue em frente e faça um novo caminho a partir de agora. Porque é essa a grande oportunidade, eu acho tão bonita, eu vivo usando essa metáfora, que eu acho tão bonita, né? Dormir é como morrer. Né? É como desencarnar. Uhum. Você fica ali inconsciente e a vida, como a vida é, deixa de existir para você no momento que você está lá nos braços do Morfeu. Sim. E acordar é reencarnar, é despertar para a vida. Então, todos os dias nós temos uma nova chance de transformar aquilo que precisa ser transformado. Né? E como diz também, fazendo esse link com a filosofia budista, toda vida inclui sofrimento. Então, eu preciso encarar isso e ver o que é possível transformar, porque né? Existe o sofrimento, que é o fato, que é o que acontece, existe aquilo que eu faço do sofrimento. Eu imagino que nesse momento muitas pessoas estejam sofrendo perdas de entes queridos, sofrendo de medo, de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo de desencontros conjugais, sofrendo de problemas com os filhos, de situações financeiras instáveis. Tudo isso está acontecendo. Eu, quando era pequena, eu tinha muito essa mania e eu ainda não perdi até hoje. Sempre quando eu estava assim, pensando, eu sempre ficava pensando assim, gente, nesse exato momento, quantas coisas estão acontecendo? Ao mesmo tempo, né? E eu sempre pensava sobre isso, né? Eu estou aqui, numa live, e de repente, nesse exato momento, existem pessoas nascendo, morrendo, grandes alegrias, grandes tristezas, grandes casamentos, festas, como a parábola que a gente está falando. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e eu sou tão insignificante, a minha história é só uma história. E quando a gente se esquece disso, a nossa história toma uma proporção tão grande, e a gente acaba sofrendo mais do que deveria ou sofrendo desnecessariamente. Sim. A ansiedade é medo, por exemplo, que ela é uma epidemia, talvez uma pandemia do momento atual. A ansiedade é o medo do que pode acontecer, associada ao desejo de controle do que pode acontecer. Exatamente. Isso gera um beco sem saída, uma verdadeira impossibilidade. Tanto é que a gente pode entender como um dos clímax mais comuns da ansiedade a síndrome do pânico, que é um terror, um medo absurdo, né? Porque é quando a pessoa entra num profundo desespero.
Porque a gente se depara com a realidade e a realidade não é controlável, a vida não é controlável. A gente pode estar aqui hoje e amanhã a vida, a característica essencial da vida é a impermanência. Sim. Então, quando a gente vai compreendendo isso e trazendo isso para o nosso coração e aceitando isso, a gente vai podendo caminhar mais um pouquinho dentro dessa paz, dentro desse amor. O reino dos céus é paz e amor. Por isso é traduzido como festa. Quando a gente está na alegria, a gente não fica pensando em problema. É aquela coisa de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Essas duas emoções não ocupam o mesmo lugar no espaço. Medo e alegria, por exemplo, não se comportam muito bem juntas. Não é possível. Quando você está extasiante de alegria, quando você está feliz, você não pensa em nada. Se tem preocupação, se tem problema, você está ali. Por isso o carnaval é uma festa tão contagiante, porque ali as pessoas deixam de lado todo problema, toda dificuldade e vão simplesmente se alegrar. Uhum. Então, esse convite para o reino, para a festa, é o convite para o amor, para a paz. A paz possível é a paz do coração. O amor possível não é um amor perfeito, aquele que eu vou estar fazendo todo o melhor o tempo todo. Nós não somos tão livres assim que conseguimos fazer o certo, o melhor o tempo todo. Né? Nós erramos. Isso que você falou, Lana, é fantástico, assim, a gente saber diferenciar o que é possível do que é ideal, né? A gente muitas vezes se prepara muito para o ideal, para aquilo que tem que ser, da forminha certinha que tem que ser, e deixa a oportunidade de fazer aquilo que é possível, né? É tudo na nossa vida, na nossa família, na nossa convivência no trabalho, a gente quer aquilo que é ideal. E enquanto a gente não pode alcançar esse ideal, às vezes a gente fica nesse marasmo, nessa inércia, né? E não aproveita as oportunidades, porque a gente, na verdade, só vai chegar ao ideal exercitando no possível, né? No nosso cotidiano, naquilo que é possível, né? E isso influencia toda a nossa vida, porque a gente também acaba desmerecendo o que é possível. Exatamente. É como se o possível fosse o inimigo do ideal, o ideal fosse o inimigo do possível. Né? E aí a gente acaba não fazendo o que pode fazer, pode viver. Né? Sim. Então, isso que você falou é muito bom de ouvir, porque é isso, a gente pode se tornar um pouco mais, tornar o possível mais amigável, ser mais amigo do possível. Né? Então, o possível, por isso que eu trago muito para o momento presente, o possível é hoje, o possível é agora. Não é, uma oportunidade que aparece. Amanhã, quando eu fizer 30 anos, quando eu fizer 40 anos, quando eu fizer 50 anos, não, isso é o ideal, uma situação que você está criando na sua mente. Agora, o possível é hoje com as pessoas com quem eu convivo, o possível é hoje com os seres humanos que estão em volta de mim, né, que a vida me traz como uma oportunidade. Às vezes, uma pessoa que você encontra num balcão de uma farmácia, de uma padaria, ali você tem uma oportunidade de ouvir. Essa escuta amorosa, ela é tão, tão boa, né? Hoje eu estava caminhando, eu cruzei com uma amiga, e a gente bateu um papo rapidinho, ela falou um pouquinho também, e a gente fazia tempo que a gente não se encontrava, porque a gente tem uma amizade por conta do Tai Chi Chuan, e as atividades do Tai Chi Chuan estão todas interrompidas, né? Já desde março. E aí a gente conversou rapidinho, e foi tão bom ouvir, e foi tão bom que ela me ouvisse também, a gente se separou. Eu falei, gente, às vezes é tão simples, né? A gente está trazendo esse reino de amor e de paz para o nosso coração, às vezes pode ser tão simples. Não são coisas grandiosas que vão fazer, porque essa túnica, essas vestes, essa túnica nupcial, essa coisa de total pureza do coração, não vai ser hoje. Para mim, não vai. Eu sou insistente em dizer que eu não vou dormir lã e acordar Chico Xavier. Não tem possibilidade disso acontecer. E é interessante, você trouxe aí uma coisa, né? A questão da veste nupcial, né? Normalmente, quando a gente lê a parábola, a gente
eu, pelo menos, né? Eu não vou falar gente, mas eu, pelo menos, até agora, eu pensava que essa pessoa que não estava com as vestes adequadas estava com uma veste inferior, né? E a passagem não fala sobre isso, né? Então, a gente trazendo essa questão do ideal e do possível, né? Às vezes ele estava com uma veste que era muito além daquilo que era esperado, né? Porque era uma fantasia, era uma máscara, não era uma realidade, né? Não era aquilo de verdade no coração dele. Né? Então é isso, né? A pessoa que está com essa veste inadequada é exatamente esse caso em que a pessoa se considera, né, preparada para uma coisa que ela ainda não está. E Né? quantas vezes a gente já viu isso, né? Líderes religiosos, quantas Sim. vezes a gente já verificou essa dificuldade, às vezes, né, de se ver, porque eu acho que é isso, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala da gente se ver, da gente ver a nossa condição humildemente. Né? Sim. Olhar para os erros sem a acusação, mas com a proposta de mudança. Né? Sim. De né? maneira eu posso mudar isso na minha vida. Né? Se eu não sou perfeita, é possível eu fazer um pouco mais pertinho desse amor e dessa paz. Né? Quem eu estou sendo para as pessoas à minha volta? Eu levo mais paz, eu levo mais guerra, eu levo mais amor? O que eu levo para as pessoas? Eu levo mais conflito? O que eu tenho levado? Isso aí. É a reflexão que a gente precisa trazer. Pelo visto, né, a gente está trazendo coisa boa, o pessoal está dizendo que está sendo bom ouvir a gente. Né? Arcileia, obrigada pela sua. Oi? Eu sempre falo que se a gente bater esse papo, se a gente ler um livro, se a gente ler uma linda mensagem do Evangelho, não fizer nada com isso, de nada valeu. De nada valeu. A gente pode até estar colocando isso tudo na estante, de repente a gente lançar a mão um dia, mas só vai ter realmente esse valor quando a gente usar isso na nossa vida prática. E a nossa vida prática é convivência, são pessoas, são atitudes, são decisões, são escolhas, é isso, nossa vida. Então, se a gente pega entende que nós somos chamados, né? Ele não mandou chamar todo mundo? Ele não estava sabendo se era Luciane, se era Lana, se era... Quem que era essa pessoa? Ele mandou chamar todo mundo, então a gente foi chamado, né? Que é uma bonita essa parte do evangelho, porque é como se Deus dissesse, ei, ninguém vai ser excluído, todos estão sendo chamados. Mas se eu não couber dentro dessa festa, se eu estiver ainda preso nas mazelas do julgamento, nas mazelas da superioridade, nas mazelas do valor puramente material, se eu não enxergar esse espiritual, eu não caibo nessa festa. Sim. E aí remete para outra parábola, né? Que é a parábola das 10 virgens, né? Que 5 se prepararam e 5 não se prepararam. Exatamente isso. A gente precisa se preparar. A gente está sendo convidado o tempo inteiro. Todas as nossas reencarnações, há não sei quantos anos atrás, milhares de anos atrás, a gente está sendo convidado para a festa, né? Para esse casamento. Mas a gente está se preparando para isso, né? Como que a gente está? Eu fiz uma pergunta no Instagram, eu mesmo depois fiquei gerando aquilo dentro de mim, né? Como que seria a vida se a gente não julgasse? Se a gente não colocasse o outro no lugar do erro? Não acusasse? Né? Mesmo que o outro estivesse errado. Como que seria a vida se eu não exigisse do outro a perfeição? Porque no final das contas é isso. Quando eu não estou exigindo do outro, eu estou exigindo de mim. Né? O Robert Rappé fala muito interessante, é um filósofo holandês, ele fala que o mundo se divide entre pessoas que hostilizam as outras, né? E pessoas que se culpam. Então a gente fica nesse jogo, e muitos de nós ficamos mesmo nesse jogo, em que a gente fica acusando, e isso traz o quê? Traz uma destruição da nossa paz. Porque se eu entendo que o outro é como é, eu sou como sou, e nós podemos ir nos transformando à medida da nossa consciência, e eu crio um espaço de amor para todos,
Sim. O que vai ser difícil, gente? Jesus veio trazer exatamente isso, né? A mudança pelo amor e não pelo julgamento. Você trouxe a passagem da mulher adúltera, né? Ele veio mostrar exatamente isso. Ele podia julgar, né? Ele podia fazer como todo mundo estava fazendo ali, mas não, Um lugar, né? Um lugar de maior perfeição, né? né? Mas ele veio mostrar que a gente pode crescer pelo amor, né? É por a gente, né, se unir nesse sentimento, a gente olhar para o outro não com esse julgamento, mas com amor. É isso, que a gente possa levar para a nossa vida, né? Quando a gente acordar amanhã, ou hoje ainda, no resto de noite que nós temos, e fazer alguma coisa com isso. Sempre falo, são pequenas coisas, né? Podem ser também pequenas promessas para nós mesmos, de mudança, de reflexão, de mais amor, de mais paz, de mais paciência, de mais verdade. Todas essas virtudes que às vezes a gente, de mais humildade, né? Se eu me coloco no lugar de pequeno, eu concordo com a vida, como a vida é. E tenho menos desejo de controlar as situações. Se eu tenho essa humildade também, fica difícil me deprimir, porque a depressão nada mais é do que uma discordância profunda com o que acontece. Uma não Então, aceitação, né? e aí quando eu consigo concordar, eu posso até ficar triste com alguma ocorrência, mas não permanecer triste. Mesmo com a Exatamente. maior de todas as perdas, nós temos um amanhecer que nos dá a chance de crescer com a dor e não afundar com a dor. Há Sim, sempre uma escolha. Então, eu sim. peço a vocês agora, para a gente encerrar, né, que vocês de novo fechem os olhos e entrem dentro do coração de vocês, como se entrassem nessa grande festa para a qual vocês foram convidados, a festa da vida. E dentro do coração, observassem se existe alguma nódoa, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma revolta. E imaginar que do alto desce uma linda luz, que entra pelo alto da sua cabeça, como uma chuva de prata que inunda o teu ser. E vai se concentrando no seu coração. E vai devagarzinho, levando para muito longe toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa mágoa. Deixando que se instale em você uma profunda paz, vinda desse amor que você recebe agora, desses espíritos iluminados, que nunca nos deixam sós. Deixe que o seu coração se encha desse amor, que pode agora se transformar em perdão, que pode agora se transformar em gratidão. Um amor tão grande que faz com que você olhe para você, para a sua vida, e reconheça o seu valor. Porque cada ser na Terra importa a Deus. Que nesse sentimento você possa então elevar o seu pensamento a Deus e dizer: Pai de infinita bondade, obrigada pela vida. Obrigada pela festa de amor para a qual eu sou convidada. Nesse instante, eu me entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço, meu Pai, a tua presença em mim. Com a bênção dos espíritos de luz que nos acompanham, esse sentimento de amor, nós encerramos a conversação dessa noite, agradecidos e fortalecidos para tudo que vier em nossas vidas. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, Lana. Muito obrigada. Todo mundo está agradecendo muito aqui, tá?
Vou apresentar aqui. Guilherme agradecendo, Renata, todo mundo muito grato, né, por isso. E é importante, né, a gente aprender a ser grato, né? Sim. Sempre é bacana. Então, é isso. Muito obrigada. Que a gente possa estar iniciando esse novo ano de lives, de trabalhos dentro da doutrina, pela Casa André Luiz, fora do André Luiz, mas que a gente continue, né, nesse trabalho importante. Obrigadão. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Até. Muito obrigada pela oportunidade.